Deus escolheu a nação de Israel para ser seu povo aqui na terra, muito tempo antes de Jesus nascer. Isso não quer dizer que cada judeu que havia na nação de Israel, cada um dos descendentes de Abraão, de fato acreditava em Deus, amava a Deus e andava nos seus mandamentos. Na verdade, o Antigo Testamento é o relato de como a maioria em Israel sempre rejeitou a Deus. O salmo que nós lemos na nossa introdução, na parte devocional do nosso culto, eu nem tinha pensado nesse salmo, mas foi uma coincidência entre aspas que nós o lemos. O Salmo 95, que foi lido na liturgia, diz no final: não endureçam o coração, como os vossos pais, que me tentaram, me colocaram à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com aquela geração, e eu disse: é um povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Os filhos de Abraão endureceram o coração, mesmo que eles viram as obras de Deus, os grandes atos de Deus, eles continuaram na idolatria, na imoralidade, não creram em Deus, testaram a Deus. Deus estava tão desgostoso com eles, com aquela geração que saiu do Egito, que Deus disse: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, com exceção de 2 famílias. Depois eles entram na terra prometida e a história é a mesma. Leia o livro de Juízes. Quando se levantava um juiz que amava a Deus, ele trazia o povo para a adoração a Deus. O juiz morria, o povo se desviava, voltava para adorar imagens de escultura, quebrar a lei de Deus, adorar ídolos feitos por suas próprias mãos. Quando chegou o período da monarquia, Deus levantou reis piedosos, como Davi, Josafá, Ezequias, Uzias, que conduziam o povo a adorar a Deus, servir a Deus, mas bastava esse rei morrer, e subir um rei que não era tão crente, tão piedoso, e o povo outra vez voltava para a idolatria, para a injustiça, para a opressão, para a ganância, a avareza, a imoralidade, o adultério. Por isso que Deus levantou os profetas. Leiam os profetas, todos eles dizem: esse é um povo de coração duro, um povo que quebra os mandamentos de Deus, que anula a aliança, a ponto de Jeremias dizer: Deus vai fazer uma nova aliança, porque essa está sendo anulada pela dureza do coração desse povo. Então, o fato de que Deus escolheu a nação de Israel não quer dizer que cada israelita era crente, e que cada israelita foi salvo, e que cada israelita cria em Deus, e que amava a Deus e fazia a vontade de Deus. Na verdade, o Antigo Testamento fala de um remanescente fiel, de um Israel dentro de Israel, de um grupo dentro de judeus, dentro dos judeus, do povo judeu, que era realmente aquele que temia Deus, que cria em Deus, que amava a Deus, que esperava a realização daquelas promessas, como por exemplo Davi, os próprios profetas, Samuel, profeta Daniel, Ana, que era mãe de Samuel. Há vários exemplos no Antigo Testamento daquilo que nós chamaríamos o remanescente fiel, o verdadeiro judeu dentro de Israel. Aquele que de fato amava a Deus e cria em Deus. Não pensemos que só porque eram filhos de Abraão e circuncidados e que nasceram debaixo da lei, que todos eles foram salvos ou foram para os céus. O próprio Jesus disse aos fariseus: não comecem a dizer, sou filho de Abraão, porque Deus pode levantar filhos de Abraão aqui dessas pedras. Então havia um Israel espiritual, o verdadeiro Israel dentro do Israel nação que havia sido chamado por Deus. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu, a nação de Israel estava outra vez longe daquilo que Deus havia revelado. É verdade que eles não adoravam mais outros deuses, porque o desterro, aquele grande castigo que Deus deu para eles com a invasão dos assírios e dos babilônicos, curou Israel de adorar outros ídolos, ou adorar ídolos ou outros deuses. Eles não tinham esse pecado, mas tinham outros. Os escribas haviam introduzido interpretações estranhas da Bíblia e criado mais e mais mandamentos, colocando uma carga pesada sobre o coração do povo, de maneira que aquela religião que Deus havia revelado a Israel através de Moisés, que era uma religião da graça e da misericórdia de Deus, virou algo externo, de observância externa, alguma coisa meritória. O judeu pensava, ou era ensinado, que o judeu era salvo pela guarda dos mandamentos, pela observação da tradição moral. Era uma religião de mérito, legalista. E a esperança escatológica do Messias era eminentemente política e militar. Em vez de se lembrarem que o Messias era o servo sofredor de Isaías 53, os judeus estavam se concentrando na expectativa da chegada de um redentor que os livrasse do jugo político e do domínio do Império Romano, e que Israel, sob o comando do Messias, se tornasse a nação mais poderosa da terra e governasse e dominasse sobre todos os povos. Era esse o ambiente, era essa a situação quando Jesus nasceu. Eram todos os judeus assim? Não. Como sempre, havia um remanescente fiel. Havia judeus em Israel, quando Jesus nasceu, que tinham a esperança da chegada do Messias
da forma correta. Um Messias que viesse resgatar Israel dos seus pecados, que viesse trazer a libertação das iniquidades, que viesse trazer não um reino político, mas um reino espiritual duradouro e eterno, como disse o profeta Daniel. Havia gente assim, como por exemplo Simeão e Ana, que faziam parte desse remanescente fiel, desse grupo dentro da nação de Israel, que conhecia a Deus, conhecia a verdade, amava a Deus, e que sabia que a redenção não era por mérito, mas era mediante o sacrifício do Messias que haveria de vir.